segue a pressão negativa sobre os negócios com a oleaginosa, tanto no mercado futuro quanto no mercado doméstico brasileiro. Para falar a respeito deste assunto e também como que o produtor, como é que a cadeia produtiva tem, de certo modo, observado uma estimativa de produção de soja na América do Sul que se mantém alta. Nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com o Enio Fernandes, que participa conosco agora, direto do estado de Goiás, direto de Rio Verde, está participando conosco o Enio. Enio, boa tarde, seja bem-vindo. Como é que está essa situação neste momento em que nós continuamos vendo sinalizações de boa safra na América do Sul, seja na Argentina e mesmo com perdas no Brasil, também uma boa safra. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é sempre bom estar com vocês. E eu acho que é interessante a gente voltar um pouco ao passado, né? A grande maioria das consultorias deu sinais do que a gente teria, apesar da queda de safra no Brasil, nós teríamos na América do Sul produzindo um bom volume de soja. Essas projeções se confirmaram, né? E essas consultorias orientaram os produtores a vender 30%, 40%, 50% da sua safra. Alguns fizeram isso, outros não. Agora o produtor tem que se adaptar a essa nova realidade. O primeiro ponto que se tem que esquecer é aqueles números referenciais de 2, 3 anos atrás. Porque esses números, às vezes, atrapalham você a tomada da sua decisão. O mercado caiu muito, caiu 10 semanas consecutivas. Eu não me lembro em Chicago você ter 10 semanas consecutivas de queda. Os prêmios ainda estão negativos, mas na nossa visão nós estamos perto do low do mercado, do fundo do poço. É muito difícil falar qual vai ser esse número mínimo de soja, porque você tem câmbio, você tem Chicago, você tem prêmio. Mas o mercado está muito vendido, os fundos estão extremamente vendidos e em algum momento eles vão recobrir essa posição. Então o primeiro ponto é o seguinte, um pouco de calma agora, planejar bem o seu fluxo de caixa, esquecer as referências antigas de preço que o mercado tinha, e você ainda tem oportunidades, tem produtos que caíram de preço também tão fortemente quanto a soja. E a relação de troca para a próxima temporada e até agora que essa soja spot é positiva. Isso que o produtor tem que estar atento. Dentro desse contexto, temos então estratégias possíveis para negociar soja de uma forma melhor, Enio? Temos sim. O primeiro momento é o seguinte, que você tem que tomar a decisão. Eu vou pegar esse dinheiro da minha soja que eu vou comercializar, vou fazer o que com ele? Se você for comprar insumos para a próxima safra, alguns insumos caíram bastante de preço. Quando você pega a média dos últimos 15, 20 anos, a relação de troca ela é favorável. Eu vendo a soja agora e compro esse determinado insumo à vista. E mesmo a soja para o ano que vem, eu trago o preço da soja para o ano que vem e já compro o insumo. Essa relação de troca, em alguns casos, ela é favorável. Isso é uma estratégia, independente do preço da soja, de você proteger seu caixa. Independente se a soja é 100, 95, 120. Independente disso. A relação de troca, tanto presente como futura, está favorável. Isso é um bom sinal. Outros sinais que você pode, outras ferramentas que você pode adotar são as tradicionais, de call, de put, mas aí você tem que tomar muito cuidado. Primeiro cuidado, geralmente é mais saudável você fazer esse tipo de operação com alguma orientação. E nesse tipo de orientação, é melhor você ter uma empresa que venda informações e outra que te venda ferramenta. Porque senão pode ter algum conflito de interesse aí. Então você tem várias empresas muito boas, muito sérias no mercado que podem ajudar nessa estratégia. E outra coisa que é importante, tem momento que não é para você fazer nada. O mercado está tão ruim, está tão pressionado, que é o momento de você não fazer nada. Aonde eu quero chegar com esse raciocínio final meu? Se não for uma boa oportunidade para você, fique parado. Não precisa fazer negócio todo dia. Agora, se você tem compromisso a cumprir, contas que vencem 30 do 3, 15 do 4, você precisa cumprir esse compromisso. Fora isso, em alguns momentos é melhor você ficar quieto e esperar como o mercado vai se acomodar. Enio, pegando aqui as informações que você nos trouxe, também com uma expectativa que é real, de uma
pelo menos no curto prazo, uma piora até no mercado, até por conta do andamento da colheita brasileira, piora que eu falo em termos de preço da soja. Um questionamento que eu tenho visto e até conversado com alguns produtores rurais neste final de semana, que é o seguinte: nós tivemos as últimas campanhas, mas pegando 3, 4 temporadas com preços muito interessantes, algumas campanhas, algumas safras com preços bem melhores mesmo, mas tendo ali um cenário bem interessante em relação à oportunidade de se fechar negócios. E uma coincidência que há é que na maior parte dessas safras que tiveram uma negociação melhor, houve quebra em algum importante produtor de soja. Normalmente a Argentina quebrando e quebrando muito, não é quebrar pouco, ela quebra e quebra bastante, consegue perder aí até mais de 50% da sua produção. Então o questionamento que eu te faço é o seguinte: num cenário no qual nós não temos quebras nesses grandes players, produtores e exportadores, nós temos um cenário também de preços mais baixos, e esse preço mais baixo que a gente está vendo agora para o mercado internacional seria o valor que a soja tem, contemplando a oferta que existe, a oferta disponível que existe e que é possível, com a demanda também disponível e que é existente? Não sei se eu consegui explicar isso, Enio, mas basicamente dizer se nós estamos agora sim, isso é a normalidade? Muito bom seu ponto. Eu faria uma outra reflexão. O mercado, ele projeta demanda e ele também projeta oferta. Os Estados Unidos vão começar a plantar daqui 60 dias, né? Nesse próximo mês agora de março, começa a discussão, planta-se mais milho, planta-se mais soja, o que acontece todo ano. Mas essa oferta norte-americana, ela é uma projeção, ela não é uma realidade. A nossa demanda também é uma projeção, mas as variações de projeções da demanda são menos voláteis que as valorizações das projeções da oferta. Por que eu estou abordando esse ponto? Nós vamos ter um mercado de clima agora nos Estados Unidos. Junho, julho, agosto, o clima, a mãe natureza sempre movimenta o mercado. Pode ser uma oportunidade para o produtor vender a safra velha, como também vender a safra nova. É muito difícil você ter um clima perfeito nos Estados Unidos do começo ao fim do plantio. Isso é difícil acontecer. Nós estamos nos encaminhando para um período de laninha. Geralmente, na laninha, você tem menor volume de chuva no sul, Rio Grande do Sul, Argentina. Mas também você tem menor volume de chuvas nos Estados Unidos. Que se não for muito drástico, isso até favorece o plantio deles, que as áreas lá são muito úmidas, a terra é muito rica. Mas caso essa seca, ou essa probabilidade de laninha seja mais intensa, eles podem ter problemas de desenvolvimento da safra. Por que eu estou falando isso? Nós temos um mercado de clima que vai mexer com o mercado de soja, vai mexer com o mercado de milho nos próximos meses. E são oportunidades para o produtor ter atento. Caso a safra norte-americana seja realmente 122, 123 milhões de toneladas, o Brasil alguma coisa perto de 149, o nosso número é 149,6, 149 milhões de toneladas, e a Argentina alguma coisa perto de 50, 47 milhões de toneladas, é natural, os números já estão mostrando que a gente vai ter a soja cedendo perto desse patamar de 11 dólares. Outro ponto interessante também, a gente tem que acompanhar muito a economia chinesa. Todas as notícias negativas já estão sobre a mesa. Uma boa safra na América do Sul, aumento de plantio de soja nos Estados Unidos e a economia chinesa com dificuldade de se desenvolver e taxa de juros na Europa e nos Estados Unidos muito alta. Essas três economias, Europa, Estados Unidos e China, puxam a economia do mundo. Então, tem muito pouca notícia negativa para sair. Por isso que eu falo que um pouco de paciência e calma e tentar olhar o mercado de junho e julho com muita atenção pode ser uma grande oportunidade para o produtor capturar preços um pouco melhores agora e fazer custos mais competitivos para o ano que vem. Se o preço é justo ou não, o mercado se adequa todo dia. Hoje, só temos notícias negativas quanto a preço. Em algum momento, isso vai amenizar. Tá certo, Enio. Enio,
O Leandro Alves Cerosi está te mandando um abraço aqui, está acompanhando o programa, e ele faz uma pergunta que também considero interessante sobre este momento em relação ao mercado da soja, é que se considerando que as safras possam ficar da maneira como está. É basicamente estabilidade de produção, pelo que eu entendi do Leandro aqui. Então, a Argentina vai produzir 50 milhões, o Brasil em torno de 145, 149 milhões de toneladas e Estados Unidos 120 milhões. Vou colocar esses números aqui. Vai chegar algum momento, que aí vem a pergunta dele, em que o custo dessa produção aqui no Brasil, ele vai ser absorvido, porque o Leandro está dizendo que para esta safra não, para esta safra ela custa mais do que vai ser comercializada na maior parte, de acordo aqui com o nosso telespectador. Isso é possível acontecer, Enio? Primeiro, eu quero dar parabéns ao Leandro, pergunta muito inteligente mesmo. Realmente, hoje, a safra que a gente está colhendo agora, a R$ 100, poucas regiões vão ter boas lucratividades. R$ 100 não, desculpa, os preços atuais, depende da praça que você opera, né? Poucas regiões vão ter resultado. Você vai precisar de uma boa, excelente produtividade para você conseguir empatar seus custos totais. Quando eu falo custos totais, logicamente eu estou pondo arrendamento, depreciação de máquinas, que isso é o custo. No final do dia você tem que amortar todos esses aspectos para você ficar na atividade. Né? E a pergunta dele é inteligente. Realmente é desafiador você fechar custo de produção. Agora vamos pensar o seguinte: hoje nos Estados Unidos, tirando Illinois, Iowa, Indiana e Ohio, são regiões que têm altíssimas produtividades, é difícil você fechar a conta, pagar seus custos totais com soja e milho. Você tem uma dificuldade lá. Aqui no Brasil, a dificuldade também é enorme. Ou seja, os dois maiores produtores estão sinalizando que a conta não vai fechar para o ano que vem. O que acontece? O aporte tecnológico vai ser menor. A oferta de crédito para esses produtores também vai ser menor. Se ela é menor, ele vai ter dificuldade de conseguir alavancar sua produção. Isso naturalmente se ajusta. Quem determina qual é o preço do químico e do fertilizante não é o detentor da patente, é o poder de compra do produtor. E o poder de compra do produtor está sendo massacrado, espremido. Isso vai obrigar quem queira vender seus produtos para esse produtor cortar sua margem. Nós estamos vendo várias multinacionais demitindo o quadro, tentando enxugar, cortando custos para se adaptar a essa nova realidade. Então, preços dos insumos não me preocupa muito. Em algum momento ele vai se equalizar, já respondendo à pergunta do Leandro. O que é preocupante? Preços de arrendamento. Alguns produtores erraram bastante em pagar arrendamentos extremamente altos. Independente do preço da soja, esse custo de arrendamento dele vai comer parte da competitividade dele. Segundo, a manutenção de máquinas, o custo de manutenção de máquinas e o preço de algumas máquinas, colheitadeiras, caminhões, tratores, que esses produtores captaram dívida o ano passado, 2 anos atrás, com preços muito altos, essas parcelas desses implementos estão comendo grande parte da receita do produtor. E essa é difícil de mexer. Então, insumo não me preocupa muito, em algum momento o mercado se adequa, mas arrendamento e despesa com maquinário, isso sim me preocupa. Muito bem, Enio. Enio, vou aproveitar sua participação, né, sua estada aqui conosco no canal do Boi no Agricultura BR e vou fazer um questionamento também sobre milho. Deixa eu ver aqui, ficou... Voltamos agora, sim, temos o Enio de volta. Enio, vou aproveitar a sua participação para fazer um questionamento sobre o milho. Nós temos visto no mercado futuro brasileiro os valores caírem fortemente. A semana passada foi marcado por quedas e a sexta-feira, então, nem se fala. E no mercado futuro norte-americano, isso já vem ocorrendo, né? Uma queda um pouco mais expressiva. O mercado físico brasileiro tem recuado, mas não nessa velocidade. O que tem acontecido em relação ao mercado do milho internacional e que reflete ou que vai refletir aqui no Brasil? Bom, vamos lá. O crescimento dos estoques norte-americanos do milho tem sido muito forte. Na safra passada, sem ser essa que os americanos acabaram de colher, na verdade, na retrasada, os estoques norte-americanos de passagem, os carry-outs, eram 34 milhões de toneladas. Agora, eles foram para 52 milhões de toneladas. O USDA, nesse último mês de fevereiro, dentro desse mês de fevereiro, ele fez aquele Outlook Forum e projetou área plantada de milho, projetou área plantada de soja.
Nessas projeções, mesmo com o milho perdendo área para a soja, os estoques de passagem nos Estados Unidos vão acima de 60 milhões de toneladas, 61 milhões de toneladas. Ou seja, muito estoque lá pressiona rapidamente as cotações futuras do milho. Isso pode prejudicar o desempenho do milho em briga por área com a soja nos Estados Unidos. Mas os estoques no final são bem maiores, quase que o dobro de 2 anos atrás. No caso do milho segunda safra no Brasil, realmente os preços internacionais pressionam os preços do mercado interno, porque no final do dia a paridade de exportação reina. E com os preços de Chicago caindo, os preços dos portos brasileiros diminuem. Mas qual que é o problema? A grande safra de milho no Brasil é a segunda safra. 77% de todo o milho brasileiro é produzido segunda safra. E essa grande segunda safra, ela tem um risco climático enorme. As projeções mostram boas chuvas em março. As projeções mostram chuvas no começo de abril. Isso sim pode trazer uma boa safra. Mas até essa safra estar consolidada, o mercado ter certeza dessa oferta, os preços do milho vão cair menos que nos Estados Unidos. Outro ponto interessante também é o seguinte: os produtores estão vendendo muito pouco, que nas atuais cotações, na produtividade média, poucas regiões conseguem equilibrar custo com faturamento. Isso está fazendo os produtores serem muito cautelosos na sua venda. Se eu tenho menos oferta, se eu tenho menos pré-fixação de milho para a segunda safra, os preços demoram mais a cair. E só para finalizar, o mercado anda em ondas. Se você foi feliz no seu comentário, nós tivemos uma queda na semana passada, uma queda muito forte na sexta-feira, e hoje a B3 está caindo mais 3%. O mercado físico não está caindo nessa voracidade. O que eu estou falando? No curto espaço de tempo, eu acho que a gente já cedeu demais aos preços do milho, principalmente o milho spot, esse que está na mão do produtor, esse milho disponível. Vai depender muito qual vai ser a cadência de oferta. Se o produtor cadenciar a sua oferta, ele pode manter os preços do milho nos patamares que estão agora, no curtíssimo prazo. A segunda safra é a mãe natureza, é a poderosa mãe natureza, que vai nos apresentar qual o tamanho da segunda safra. A Conab já apresentou uma redução importante de produção, consequentemente, uma redução importante de exportação. Se isso realmente se consolidar, os preços vão parar de cair.